E aí, meus nobres amigos do canal Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo resenha aqui do canal. Eu me chamo Fernando e hoje nós vamos falar dos dois últimos volumes da série Joey Golem, publicação da Mitos Editora. Eu já resenhei as edições anteriores, o volume 1 e o volume 2, aqui no canal. Trata-se de uma adaptação de uma obra literária do Christopher Golden para os quadrinhos, pelas mãos dele, Mike Mignola, que ficou responsável pelo roteiro, e nos dois primeiros volumes quem fez a arte foi o Patrick Reynolds. Aqui quem vai assumir esses dois últimos é o Peter Bergintin. E sinceramente, eu particularmente não curti muito a arte dele. Enquanto o Patrick Reynolds fez um trabalho que ambientou o leitor com uma pegada no ar, um clima sobrenatural, as cores também estão muito bonitas nos dois primeiros volumes, o Peter Bergintin, ele até se esforça e ele comenta, né, que realmente não deu o seu máximo, mas não chegou, né, no nível artístico aí do Patrick Reynolds. Então eu achei que deu uma decaída considerável em relação à qualidade artística desse material. Eu vou mostrar um pouquinho do acabamento gráfico da publicação. Todas elas contam com belíssimas artes de capa, material formato americano, tá? Lombada quadrada. A capa é cartonada com papel couché de boa gramatura, 140 páginas coloridas, traz também alguns extras ao final da edição, capas, esboços, tá? Todos os volumes têm isso daí. O preço da publicação é de R$ 64,90, dá para você achar com desconto. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. Eu vou falar dos dois volumes juntos, tá? Porque um é continuação do outro. Você necessariamente precisa ter lido os primeiros volumes em relação à história de pano de fundo, né? Que envolve o passado do Joey Golem, que é o protagonista da história. Porém, a questão de investigação, as tramas em que o protagonista é envolvido, são histórias fechadinhas, né? Então, por esse aspecto, você poderia ler, né, o volume 3 e o volume 4, mas esse pano de fundo, esse grande mistério em relação ao protagonista, você vai acabar perdendo. Então, eu vou dar uma breve sinopse em relação a esta publicação. Basicamente, nós temos a ilha de Manhattan, que foi inundada, se tornando uma espécie de Veneza. A criminalidade também tomou conta da cidade. O Joey Golem, que é o protagonista, ele é um investigador particular. Ele tem ali o seu, entre aspas, mestre, né, que é o Simon Church, que coordena ele nessas investigações, aponta quais serão as missões que ele vai seguir, cuida dele como um pai, um tutor, né? O Joey Golem, ele sofre pesadelos em casa, ele tem ali uma memória que parece remontar ao passado de um golem que caçava bruxas, e aí cria-se, né, esse suspense, esse mistério, se o investigador, né, ele seria, né, esse golem lá do passado, da época da Inquisição. Em paralelo, o leitor questiona as ações do Simon em relação a essa super proteção ao Joey, né? Será que ele quer evitar um mal maior ou ele tem os seus interesses próprios? E aí no primeiro, no segundo volume a gente vai vendo, né, algumas investigações ali particulares envolvendo possessões demoníacas e assim por diante. Nesse volume 3 e no volume 4, nós vamos ter uma nova investigação, uma nova trama que o Joey acaba sendo envolvido, e basicamente ele vai conhecer uma garotinha que tem ali por volta de 14 anos, a Molly, que acabou sendo adotada por um ilusionista. É um cara realmente muito habilidoso e esse homem foi sequestrado. E esse sequestrador, ele está em busca de um artefato misterioso que é conhecido como Pentajulum de Lector. E ele não vai medir esforços para conseguir esse objetivo. Ele tem ali os seus capangas, que são homens mascarados, aquelas máscaras de gás e tal. E o Joey Golem, ele se vê cada vez mais inserido, né, nessa investigação. Ele acaba tentando salvar a Molly das garras, inclusive desses homens de máscaras de gás. Em paralelo, temos também o Simon, né, que acaba encontrando uma mulher que questiona ele em relação, né, às ações de proteção ao Joey, né, ao invés de talvez revelar realmente, né, qual é o seu passado.
Eu não posso falar muito além disso, senão eu posso acabar estragando a experiência de quem quer saber sobre esse mistério e mais detalhes em relação à trama aqui que envolve o protagonista da história. Eu vou mostrar aqui um pouquinho do trabalho artístico e eu já dou um veredito em relação à história. Como eu disse, o Peter Bernstein, ele não está à altura do Patrick Reynolds. Não é um trabalho ruim, o problema é que você tem ali, né, um parâmetro de comparação que foi o artista anterior. As cores aqui, elas se mantêm, né, com esse caráter mais sombrio. Vocês estão vendo aqui elementos sobrenaturais, tem mortes. Vai ser mostrado um pouquinho do passado da Molly e algo, inclusive, relacionado a esta personagem dentro da trama me incomodou. Porque ela é simplesmente uma garotinha de 14 anos. Tudo bem, ela tem ali as malandragens da rua, conforme é mostrado através de flashbacks, mas quando ela começa a enfrentar esses homens de máscara, e vários deles ao mesmo tempo, em combate corpo a corpo, ficou ali bem exagerado, né? A suspensão da descrença pediu arrego nessa parte. Não chega a comprometer a história em si, mas, né, você dá aquela olhada torta, né, falando, opa, aqui pesou a mão, exagerou demais, né? E a história vai seguindo, né, mostrando a trama desse sequestrador, né, o artefato também, o Pentajuno de Lector. Olha só. As capas são lindíssimas, né? Aqui vou mostrar um pouquinho mais do volume 4. No final, galera, eu achei que Joy Golem, ele funciona muito melhor nos 2 primeiros volumes, tá? Eu achei que tanto no aspecto artístico, que eu já comentei, como no roteiro, nas tramas que são desenvolvidas, nas investigações, né, que o Joy Golem acaba se envolvendo, são mais interessantes e mais bem trabalhadas. Esse 3º e 4º volume, que vai trazer mais revelações, colocar, vamos dizer assim, um ponto final em relação ao passado do protagonista, eu acho que tem ali uma certa queda de qualidade. Então, que nota que eu dou para o volume 3 e volume 4 da série Joy Golem? Eu dou a nota 7,5. Ainda que tenha decaído a qualidade em relação aos 2 primeiros volumes, eu acho interessante ler tudo, né? Ler a série inteira. Os 2 primeiros volumes são realmente muito mais empolgantes, eu diria. Então, basicamente é isso daí, galera. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Não esqueça de dar o seu like, compartilhar e ficamos até a próxima. Fui!